Olá! Começando a série Mitos dos Direitos de Família com a doutora Franciele, a nossa convidada, que irá trazer hoje os mitos sobre a pensão alimentícia. Deixa eu convidá-la. Seja bem-vindo, Rebouças. Sempre convidando ela aqui. Gratidão, meu amigo, pra gente. Ótimo. Encontrei. A Vera. Falando sobre os mitos da pensão alimentícia. Gratidão, doutora. Seja bem-vinda ao TEI do Direito, no qual temos a urgência de descomplicar o direito para todos. Bom dia! Vamos começar, né, com aquela pergunta crucial sobre pensão alimentícia, né? Então, nada melhor que com o tema os mitos da pensão alimentícia, perguntar: Isso. quem paga a pensão? Sempre é o pai, doutora? Na verdade, não. É um mito, né, que muitas pessoas acreditam que quem paga a pensão é só o pai. Na verdade, não. É que normalmente a gente vê mais assim, quando o juiz decide sobre a guarda da criança, geralmente a guarda acaba ficando com a mãe. Mas isso não quer dizer que é só o pai que paga a pensão, porque pode acontecer também da guarda ficar com o pai e a mãe ter que pagar a pensão. Então, assim, quem paga a Perfeito. pensão? O pai, a mãe, até mesmo os avós. Então, assim, se a mãe está com a guarda do filho, o pai não tem condições de pagar pensão, não está pagando pensão, não tem trabalho, sei lá, vai, logicamente vai fazer de tudo para que o pai arque com as consequências. Se, contudo, ele não conseguir pagar, aí existem o Instituto da Pensão Avoenga, que daí é os avós que podem aí estar pagando a pensão para essa criança. O importante é lembrar sempre, visar sempre o bem-estar do menor. Com certeza. Outro mito que ouvimos assim rotineiramente nas nossas redes sociais, no nosso meio, quando estamos até confraternizando. O valor da pensão é 30% do salário mínimo ou o valor é 30% do que a pessoa recebe? É a pergunta assim corriqueira. E por gentileza, doutora, vamos falar sobre mais um mito de pensão alimentícia. Eu acredito que essa daí é a campeã de audiência, né? Muitas Com pessoas certeza. falam, doutora, é 30% do salário mínimo? É 30% do valor que o meu ex-marido ganha? Na verdade, não. O que acontece? Geralmente, quando o advogado ele entra com ação, né, a pedido da mãe ou do pai, a gente entra com a chamada liminar. Então, o que acontece? É porque eu preciso de um valor com uma certa urgência para poder estar suprindo as necessidades da criança. Até que aconteça a audiência, até que termine todo o processo, o juiz ele acaba estipulando um valor que, assim, normalmente aqui na minha região, os juízes geralmente eles acabam arbitrando esses 30% do salário mínimo, mas não quer dizer que é uma regra, né? Tudo vai depender do quanto que o pai ganha, da real necessidade da criança, até mesmo das condições da mãe. Então, não existe isso de ser 30%, não é uma regra, 30% do salário mínimo ou 30%
do valor, né, do salário que a pessoa ganha. Mas sim depende da possibilidade, necessidade do menor e da possibilidade também do genitor, né, dele estar podendo pagar. Porque se ele ganha um salário mínimo, paga aluguel, paga a prestação, sei lá, de carro, tem problemas de saúde, como que vai pagar 30% do salário mínimo? Então é muito complicado. Então não existe isso, isso é um mito, tudo vai depender do caso concreto. Doutora, outro mito que a gente ouve também. É verdade que quem está desempregado não tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Não, muito pelo contrário. Se a pessoa está Obrigada. desempregada, vai fazer um bico, vai trabalhar por dia. O que as pessoas têm que entender é a criança, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, ela tem as necessidades dela, né, peculiar aí da sua idade. Então, assim, se a pessoa ficou desempregada, é claro, né, vamos ter sempre um bom senso, porque pode acontecer, né, da pessoa estar trabalhando, de repente ficar desempregado, mas conversem, entre num bom senso, né, com a mãe do seu filho, fala, olha, eu estou desempregado, até que eu consiga um outro trabalho, eu posso estar diminuindo esse valor, conversa, né, ter o bom senso. Mas assim, não usem isso como desculpa. Só pelo fato de você estar desempregado, não quer dizer que você está isento da pensão. Você tem que pagar a pensão. Sim, se vira, pede dinheiro emprestado do seu pai, para sua mãe. O importante é que a criança não passe necessidade por isso. Porque se você... Doutora, esse mito, eu queria até que você trouxesse, porque tem muitas pessoas que acreditam fielmente nesse mito de que estou desempregado, não vou pagar a pensão, e que você trouxesse exemplos de que muitos genitores e genitoras fazem, pedindo baixa da carteira, tornando-se autônomo, e a forma como você pega essas pessoas, né? Com a mídia social, com prints. Então, eu queria que você trouxesse que não adianta você utilizar alguns meios, porque quando você tem um profissional qualificado, como a doutora Franciele, doutora Maria Eugênia e outros que existem, esse meio que vocês usam para fraudar uma responsabilidade não é viável. Não. Eu já tive a infelicidade de presenciar, né, clientes que pediram a exoneração, pediram na conta do seu trabalho para não ter que pagar pensão. Isso existe, infelizmente, né? Olha o grau aí que o ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer, né, para se isentar da responsabilidade dele. Só que assim, isso não quer dizer que ele vai deixar de pagar a pensão, não, porque ele vai ter que pagar. Porque se tiver audiência, o juiz vai falar que ele vai ter que pagar, o bom advogado aí vai fundamentar. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar pensão, estou desempregado, mas está lá nas redes sociais, foto viajando, comprando carro, comprando moto, trocando celular, tirando fotos, né, doutora? O iPhone do ano. Ostentando, né? Ostentando. Isso. Então, tudo isso, saibam vocês que é meio de prova, né? Só os advogados geralmente ficam aí na cola, printa, ou a própria mãe, porque na verdade isso é o trabalho do cliente, né? Mas às vezes a gente acaba fazendo isso. Mas lembrando que isso é trabalho, quem tem que trazer as provas pra gente é o nosso cliente, né? Durante a consultoria, a gente pode orientar de como obtê-las, né? Porque nosso estudo... Porque às vezes a pessoa acaba ali bloqueando o outro, daí não tem como ver. Então a gente orienta, pede para um amigo, né? Tem várias formas aí que a gente pode estar orientando, por isso a importância do bom profissional, né? Para que corra atrás disso aí, para que seu filho não venha passar necessidade por imprudência e imaturidade, né, do genitor. Doutora, a guarda, ela cessa quando a criança ou o filho completa 18 anos? Na verdade, os 18 anos, ele é um marco, né? Então, com a maioridade, né, entende-se que às vezes o filho já pode estar trabalhando e tal, só que assim, quando o filho completa 18 anos e ele está trabalhando, conseguiu um trabalho, consegue se manter sozinho, tudo bem, o genitor pode parar de pagar a pensão. Agora, é muito importante, ele não pode parar de pagar a pensão porque completou 18 anos e não vou pagar mais. Não, precisa comunicar ao juízo, né, por meio do advogado, explicando que o filho completou a maioridade, que agora ele já está conseguindo se manter sozinho.
aí sim ele fica isento da responsabilidade da pensão. Agora, 18 anos, e ele vai ingressar na faculdade, ou vai fazer algum curso, aí sim é responsabilidade do genitor ainda de estar mantendo o pagamento dessa pensão, só que lembrando que tudo depende do caso concreto. Então, o que eu quero deixar bem frisado aqui, o fato de ter completado os 18 na faculdade ainda é responsabilidade do genitor estar mantendo ele até a conclusão do curso aí. Perfeito. Com a pandemia, muitas pessoas realmente foram demitidas, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? A pandemia faz com que você tenha direito de pedir a diminuição dessa pensão, ou ela tem alguns critérios para que sejam atendidos? Olha, tem acontecido muito isso, né? Uma procura pelos advogados, né? Eu, assim, tive bastante cliente nesse sentido sobre a pandemia, porque o que acontece? Com a pandemia, muitas pessoas acabaram, quem trabalha, assim, em empresas, né? Em indústrias, eles acabaram tendo uma redução até que significativa do salário. Então, o que acontece? Como eu disse, a pessoa por si só, ela não pode parar de pagar a pensão, principalmente se isso foi estipulado um acordo lá no juízo. Então, não é porque o meu salário diminuiu que agora eu não vou pagar pensão ou vou diminuir de maneira drástica, porque a criança também tem as necessidades dela. Agora, tudo sempre vale o bom senso, como em tudo na vida, e eu sempre falo que principalmente no direito de família, tudo depende do diálogo, da conversa. Vai lá, conversa com a genitora do seu filho. Olha, eu tive uma diminuição drástica do meu salário, né, tenho outras obrigações, de repente tem outra família, outros filhos. Então, até que isso se estabilize, até que isso, né, passe essa fase, eu posso estar diminuindo esse valor, conversar. Tudo é o diálogo. Mas por si só porque diminuiu o salário, eu já decidi que eu não vou pagar pensão ou que eu vou diminuir, não é bem assim. É tudo por bem do bom senso, diálogo e uma ação judicial. Doutora, a gente já tratou sobre alguns pontos, inclusive sobre a responsabilidade dos avós, né, de adimplir a pensão alimentícia. Também falamos que não cessa com a maioridade, certo? Também falamos sobre a necessidade de fazer essa revisão. Eu queria falar sobre isso. Quando é que ele pode pedir a revisão? Tanto para aumentar o salário, quanto para diminuir. Digo, de ambas as partes. Eu sei que é uma explicação um pouco complexa, mas que a gente fizesse essa síntese, porque ajuda a ambos os lados. Às vezes, a mãe, que tem aquela convívio diário e é responsável judicialmente pela criança, tem uma responsabilidade muito maior. E aí ela vê algumas mudanças no status daquele ex-companheiro e aí quer imediatamente pedir a revisão. Ou o pai, ele realmente teve drasticamente uma mudança financeira na sua vida. E aí ele quer a revisão. Eu queria que a gente colocasse de forma bem clara, né? Quais são as razões para se pedir a revisão, quais são os tipos de revisão, quem pode pedir a revisão. Então, é um outro assunto, assim, bem complexo, né? Porque às vezes a mulher, ela vê o cara num novo relacionamento, pensão, porque não sei o quê, ou vice-versa também, nessa guarda estiver com o pai e o pai vê toda essa situação, não é bem assim. Então, não é só querer. Eu preciso comprovar que o meu filho... Então, assim, o genitor, ele já paga um valor estipulado. Tá, não é só assim, eu quero que ele aumente. Tá, eu preciso do aumento, mas por quê? Eu preciso comprovar. Será que a escola dele que aumentou? Será que ele teve problema de saúde? Está tomando alguma medicação? Então, tudo isso tem que ser comprovado. Não é oba-oba, só quero, né? Mas assim, a
pessoa ela pode pedir o aumento da pensão ou a diminuição da pensão a qualquer momento, desde que comprovado a real necessidade do aumento ou da diminuição. Por exemplo, fiquei desempregado, meu salário diminuiu, né? Então, assim, vamos conversar. Daí sim, olha, juiz, aconteceu isso, isso, isso. Então, hoje eu não posso estar pagando esse valor, mas vou pagar esse até determinado tempo, até as coisas, né, ficarem melhor aí, né, a questão financeira e tal. Mas então, As assim, coisas qualquer pessoa regularizarem. pode. Isso. Sim, a qualquer momento pode pedir, só que desde que comprovada a real necessidade desse pedido, né? Tanto de aumento quanto de diminuição. Eu queria também tratar, né, para a gente concluir esse assunto de pensão e os mitos nessa série que foi criada por doutora Franciele Ferreira. Agradeço, né, essa contribuição jurídica para todos, eu acredito que não só para o nosso meio, mas para todos. E quem quiser acompanhá-la, terá quinzenalmente aqui no UTI do Direito e também no canal YouTube UTI do Direito. Além de ela ter a página profissional. Vocês podem conferir aqui no feed. Doutora, vamos tratar um pouquinho e depois você pode já fechar essa primeira série da gente, tá? Sobre quando a pessoa está presa, custodiada, o que é que pode se fazer em relação à pensão alimentícia, certo? Quais são os meios legais que pode se tentar até chegar aos avós, mas quais são as tentativas viáveis? E suas considerações finais sobre o tema. Olha, é uma situação assim bem complicada quando a pessoa. Eu já, né, vou contar um caso concreto que fica mais fácil para as pessoas compreenderem. Então, eu tive uma cliente, né, procurou para ver a questão da pensão, que teve a audiência de conciliação, aí ficou estipulado os 30%, o valor lá para que o genitor pagasse a pensão. E aconteceu que logo em seguida ele acabou indo preso, né? Então ele não trabalhava registrado para ter o direito ao auxílio reclusão, não tinha uma outra verba, aí a pessoa está presa, vai pagar pensão como? Né? Se ela não tem... E a criança precisa se alimentar, ela tem as necessidades dela. Enquanto ele está custodiado, ele está completamente alimentado, né? Resguardado pelo Estado, né? Que tem esse poder, e o seu filho aqui fora precisando atender às suas necessidades. Bom dia, doutor Paulo. Deve ser algum espectador, né, de doutora Franciele. Gratidão. Joel, gratidão por tê-lo aqui também. Então, vamos falar. Quando o cliente nos busca e o companheiro, que tem a obrigação de alimentar, está custodiado, está preso, né? O que deve se fazer? Como buscar para que essa obrigação seja cumprida? Então, nesse caso, né, porque quando a pessoa ela trabalha, ela tem uma renda, um auxílio e acaba sendo indo, né, para a prisão, ela recebe, né, aquele auxílio que contribui, que é para manutenção, né, da família, dos filhos, enfim. Mas se a pessoa não tem, o que vai fazer? O que eu tenho feito? É nesses casos que eu tenho pedido, entrado com a ação avoenga para os avós, né, que... Tá travado o vídeo. Venham cumprir com essa obrigação, né? Apesar de não ser responsabilidade primordial delas, não é isso, doutora? Eu estava aqui complementando enquanto a regularização não é a obrigação primordial dos avós, mas numa situação que o filho deles está custodiado, né? Seus netos estão sem alimentos, é o meio jurídico que encontra para resolver esse bem maior que são as crianças. Quando não existem avós, doutora? Pois é alguém da família. O nosso Código Civil está bem estipulado que qualquer da família, né, tem o direito de... está um pouco ruim. Assim. Desculpa, então voltando, complementando.
a questão da pensão. Então, se não tem os avós, né, tem que pedir para alguém da família. Então, assim, por isso que eu falo, direito de família é bem complexo, né? A criança, ela precisa... Gente, eu tô falando com ela e ela é de outro estado. Ela mudou para esse escritório novo e a internet não está tão boa. Eu agradeço até vocês estarem sinalizando para ver se a gente consegue aqui melhorias. Doutora, avisaram que está travando um pouquinho e só para a gente então sintetizar e a gente não perder o fechamento dos mitos da pensão alimentícia, né? Então, não tendo avós, podem estar falecidos ou realmente nunca teve, buscar alguém da família para cooperar com esse poder de alimentar, com essa necessidade de alimentar. Isso, justamente. Suas considerações finais, doutora, acerca da pensão e os seus mitos, né? 30%, somente o pai que paga, né? Tô desempregado, não preciso pagar, né? Eu gostaria dessas considerações finais. Bom, então, assim, eu espero que tenha ficado bem esclarecido, né, sobre esses mitos. Não tem nada de ser 30% do salário mínimo. Não existe 30% do salário da pessoa. Tudo vai depender do caso concreto, da necessidade real da criança, da possibilidade de quem vai pagar essa pensão. Quando a pessoa está presa, existe aí o Instituto da Modalidade da Pensão Avoenga. Então, assim, se o pai fica se eximindo, não tem condições, a criança precisa se alimentar. Então, a gente vai buscar uma forma de estar suprindo as necessidades dessas crianças. Outra questão aos 18 anos, a pensão é um marco dos 18 anos, mas não quer dizer que exime a responsabilidade do genitor em pagar. Então, tudo vai depender também, né, da situação real aí. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma, doutora Eugênia. Agradeço aí pelo convite. Estaremos, né, sempre aí fazendo essas lives para prestar esclarecimento mesmo para as pessoas. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode perguntar para mim aí no meu Insta ou para a doutora Eugênia. Terei o maior prazer em estar respondendo vocês, independente do que seja. Se eu sei, eu respondo. E se eu não sei, eu vou pesquisar e vou estar aí passando informações para vocês também. Com certeza. E é por isso que a doutora Franciele é a nossa convidada para fazer essa série Mitos do Direito de Família e começando com pensão alimentícia. Quinzenalmente estaremos com ela aqui no UTI e no canal do YouTube. Se você gostou dessa informação, desses esclarecimentos, compartilha com o máximo de pessoas que gostariam de ver e entender um pouquinho. Curte, deixa seu comentário. Gratidão e até a próxima, que o tema será mitos da guarda dos filhos. Outra questão de muito embate familiar. Gratidão, doutora. Beijo, beijo a todos que estiveram aí com a gente. Beijo, doutor Paulo. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.